Atenção para as dicas do mestre Shaolin Preto. Ele vai aparecer agora. Olá, meu povo, eu sou o mestre Shaolin Preto. Konnichiwa. Hoje, o mestre Shaolin Preto vai mostrar que não tem mais pau pequeno. Agora, o mestre Shaolin Preto tem pau grande. Olha só o pau grande. Pau grandão do mestre Shaolin Preto. Pronto, o mestre Shaolin Preto já mostrou pau grande. Agora, o mestre Shaolin Preto tem uma novidade. Veja só. Isso daqui é um celularzinho velho, não é verdade? Na verdade, isso não é um celular velho. Isso é a mais avançada tecnologia. É tecnologia de ponta de última geração. Da última geração, antes de eu resolver jogar essa porcaria no lixo. Mas mestre Shaolin, felizmente, resolveu se formar em tecnologia alienígena e desenvolveu um novo super celular. Esse daqui transformou esse celular, essa porcaria horrível, aqui que mestre Shaolin está apontando, olha, porcaria horrível. Essa porcaria horrorosa em um super celular. Olha só. Ele tem projetor de holograma. Cadê o projetor? Não. Projetor de holograma. Agora sim. Ele tem câmera escondida. Ele tem máquina do teletransporte, vejam. Pronto, me teletransportei e fui até lá no Japão e busquei este negócio aqui que eu não sei nem para que serve, mas que só tem lá no Japão. E também, este celular tem uma coisinha especial, vejam só, deixa eu procurar. Este celular tem um toquezinho que é capaz de atordoar qualquer ouvido de qualquer ser humano. É um toquezinho tão insuportável e tão do mal que você vai adorar só de tão do mal que ele é. Vejam só. Peraí. Esse toque horroroso está me atormentando os ouvidos e eu não aguento mais ele. Pronto, vejam só. Celular também tem poder de falar o tempo. Agora, como o mestre Shaolin conseguiu produzir essa maravilha? Graças à sua formação, mestre Shaolin ficou um tempinho e se formou em tecnologia alienígena. Vejam só o diploma. Diploma de mestre Shaolin, tecnologia alienígena. Agora, mestre Shaolin vai tocar violão para você. Pronto, mestre Shaolin tocou violão. Agora, por esses dias, mestre Shaolin estava andando por aí atrás de uma nova arte ninja. Mestre Shaolin descobriu no terreno de Macumba da Bahia uma arte secreta chamada Macumba Blaba. Vejam só como ela funciona. Abracadabra! Vocês viram? Funciona de verdade. Agora vamos lá. Mestre Shaolin também tem uma diploma de macumbeiro, de Macumba Blaba. Vejam só. Essa é uma arte chinesa que eu aprendi na Bahia. A arte da Macumba Blaba. Com ela você pode fazer uma macumba tão blaba que vai acabar com os seus inimigos de uma vez por todas. Pronto. Agora, mestre Shaolin vai dar uma dica de karatê que seria bem essencial e que desafia todas as leis da natureza. Seja trapaceiro, porque o mais forte só sobrevive se o mais fraco for um imbecil. Esqueci de me despedir. Sayonara, pessoal, até a próxima aula.